Göbekli Tepe, na atual Turquia, é reconhecido como o primeiro templo monumental do mundo, construído há mais de 12 mil anos. Durante décadas, arqueólogos e cientistas tentaram entender como uma civilização sem roda, ou animais de carga, pôde mover e erguer pilares de até 50 toneladas, localizados estrategicamente em colinas íngremes. Cada pedra do recinto parece ter sido colocada com uma precisão que desafia a engenharia da época. Agora, graças a tecnologias avançadas de escaneamento a laser e análise de inteligência artificial, os mistérios deste sítio ancestral estão adquirindo uma nuance ainda mais surpreendente e, para alguns pesquisadores, inquietante. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum de nossos vídeos sobre os segredos mais chocantes da antiguidade e as descobertas que desafiam a história. O estudo mais recente, realizado em 2025, utilizou drones equipados com LiDAR, de alta resolução, para mapear as camadas mais profundas de Göbekli Tepe, incluindo estruturas anteriormente inacessíveis. O escaneamento não apenas permitiu gerar mapas tridimensionais precisos de cada pilar, mas também capturou detalhes microscópicos na superfície da pedra, revelando marcas que até agora haviam passado despercebidas. Essas marcas parecem mais produto de calor intenso ou fogo controlado do que de martelos de pedra, o que tem desconcertado os arqueólogos tradicionais. Os achados incluem simetria perfeita nos recintos de pedra, com ângulos medidos ao milímetro, alinhamentos precisos entre pilares e localizações que sugerem um conhecimento profundo de geometria e planejamento urbano avançado. O que antes era considerado esforço humano extraordinário, agora parece evidência de técnicas desconhecidas ou ferramentas que não se encaixam na narrativa histórica aceita. A precisão e uniformidade dos blocos talhados levantam perguntas sobre como uma cultura de caçadores-coletores pôde alcançar tais níveis de engenharia. A análise de IA, aplicada aos dados de LiDAR, permitiu detectar padrões de corte, desgaste e fratura na pedra que antes eram invisíveis ao olho humano. Algumas das marcas sugerem que os construtores de Göbekli Tepe podiam aplicar calor intenso de maneira controlada, possivelmente por meio de fogo ou alguma técnica desconhecida para endurecer ou modelar a pedra. Este achado abre a possibilidade de que os conhecimentos tecnológicos dos antigos sejam muito mais sofisticados do que se havia imaginado, desafiando séculos de suposições sobre a evolução da civilização humana. Outro aspecto que gera assombro é a organização espacial do templo. Os recintos não estão distribuídos ao acaso. Cada pilar parece estar alinhado com precisão astronômica, incluindo referências a solstícios e equinócios. Este nível de planejamento sugere um conhecimento astronômico e geométrico avançado, ainda mais impressionante considerando que Göbekli Tepe foi construído milhares de anos antes da invenção da escrita e de qualquer civilização urbana organizada. A IA permitiu modelar esses alinhamentos com grande exatidão, confirmando que não são coincidências, mas sim um padrão intencional. Os pesquisadores também examinaram os relevos e entalhes nos pilares, que incluem figuras de animais, símbolos abstratos e cenas que parecem narrar histórias complexas. A IA ajudou a identificar padrões repetitivos, detalhes ocultos e técnicas de entalhe que sugerem um nível de conhecimento artístico e simbólico muito desenvolvido. Isso reforça a ideia de que Göbekli Tepe não era apenas um sítio cerimonial, mas um centro de conhecimento e prática ritual avançada, onde se combinavam religião, astronomia e matemática. Um dos descobrimentos mais controversos é que alguns pilares apresentam microfraturas que parecem induzidas por calor, um fenômeno que não pode ser explicado com técnicas de pedra tradicionais. Os cientistas estão avaliando se isto indica que os construtores tinham métodos de manipulação de pedra muito mais avançados, que poderiam incluir tecnologias perdidas ou conhecimentos que não foram transmitidos a gerações posteriores. A possibilidade de que o fogo tenha sido usado de maneira controlada para talhar ou endurecer a pedra gerou debates intensos na comunidade arqueológica internacional. Além disso, os escaneamentos a laser permitiram reconstruir digitalmente seções colapsadas ou enterradas, revelando recintos que não tinham sido escavados completamente. Estes dados mostram que a complexidade do sítio é ainda maior do que se pensava. Vários níveis de construção, recintos sobrepostos e pilares organizados com padrões geométricos que se repetem consistentemente. A IA tem sido crucial para interpretar estes dados, porque permite distinguir entre alterações naturais do terreno e modificações realizadas intencionalmente pelos construtores há mais de 12 mil anos. A magnitude destes achados tem implicações profundas sobre nossa compreensão da história humana. Se uma sociedade tão antiga podia mover, talhar e organizar pilares de maneira tão precisa, isso questiona as noções tradicionais sobre o progresso tecnológico e a evolução cultural. Tudo o que se acreditava sobre nossos antepassados como caçadores-coletores
poderia necessitar ser revisado. Os resultados são tão impactantes que alguns pesquisadores os qualificam como uma das maiores revisões do conhecimento arqueológico dos últimos séculos. A análise das camadas mais profundas do templo com IA revelou um padrão de simetria quase perfeito em todos os recintos, algo que os especialistas consideram impossível de alcançar sem algum tipo de conhecimento avançado de geometria e planejamento arquitetônico. Cada pilar parece ter sido colocado seguindo uma lógica matemática precisa, alinhado com outros pilares de forma a gerar ângulos exatos e proporções uniformes em todo o sítio. Esta precisão sugere que os construtores tinham uma compreensão da relação entre espaço e estrutura que se acreditava inexistente há mais de 12 mil anos. Os scanners a laser também detectaram marcas microscópicas na pedra, que mostram indícios de ter sido submetida a calor intenso. Os pesquisadores compararam estas marcas com provas modernas de tratamento térmico em rochas, e os resultados são surpreendentes. Algumas superfícies parecem ter sido endurecidas ou modeladas mediante fogo controlado antes de serem talhadas, algo completamente fora do que se conhece sobre ferramentas neolíticas. A hipótese levanta que os antigos poderiam ter desenvolvido técnicas de manipulação de pedra que desapareceram com o tempo, deixando Göbekli Tepe como evidência isolada de conhecimentos perdidos. Comente Göbekli se você acredita que nossos antepassados tinham conhecimentos muito mais avançados do que nos contaram. Além disso, a disposição dos pilares e recintos revela um entrelaçamento de simbolismo astronômico e ritual, onde certos alinhamentos correspondem a solstícios e equinócios. Isto sugere que os construtores não buscavam apenas levantar estruturas monumentais, mas também marcar o tempo, os ciclos solares e, possivelmente, eventos celestes significativos, integrando observações astronômicas na arquitetura de maneira precisa. A IA permitiu detectar correlações entre posições de pilares e movimentos do Sol que seriam impossíveis de perceber sem uma tecnologia moderna de análise espacial. O uso de padrões repetitivos nos relevos de animais e figuras abstratas adiciona outro nível de mistério. Alguns motivos parecem codificar informação ou narrar histórias complexas, talvez relacionadas com crenças, mitos ou conhecimentos científicos da época. A uniformidade e precisão destes relevos indicam um controle artístico extremamente alto e um planejamento meticuloso, o que desafia a ideia de que as sociedades caçadoras-coletoras careciam de organização avançada ou habilidades técnicas sofisticadas. A exploração das camadas enterradas mais profundas do sítio revelou níveis construtivos sobrepostos, onde recintos mais antigos foram cobertos deliberadamente e novos recintos erguidos em cima. Isto sugere uma prática intencional de preservação ou de modificação ritual, indicando que Göbekli Tepe não era um templo estático, mas um lugar de uso prolongado e evolução planejada, com renovações e expansões controladas por uma elite que compreendia técnicas construtivas e simbolismo avançado. Outro achado intrigante é a consistência no tipo de pedra e o transporte dos pilares. Cada bloco, que pesa várias toneladas, parece ter sido extraído, modelado e trasladado com métodos que ainda não são compreendidos totalmente. A IA permitiu modelar rotas de transporte possíveis sobre a colina onde se encontra Göbekli Tepe, avaliando pendentes, fricção e pontos de apoio. Os resultados mostram que o movimento destas pedras teria requerido coordenação e planejamento precisos, apoiando a ideia de que os construtores contavam com conhecimentos de engenharia logística que não se tinham atribuído a culturas pré-históricas. O impacto destas observações vai além da arqueologia. A evidência de técnicas avançadas e simbolismo preciso desafia a noção de que a tecnologia e a ciência só surgiram com civilizações posteriores, como Suméria ou Egito. Em Göbekli Tepe, a combinação de arte, engenharia, astronomia e planejamento sugere que os humanos do período neolítico poderiam ter tido capacidades cognitivas e tecnológicas muito mais sofisticadas do que se havia assumido, deixando um legado monumental que ainda estamos tentando decifrar. A IA também permitiu identificar microfraturas em zonas-chave dos pilares, que poderiam ter sido induzidas intencionalmente para ajustar os blocos durante sua colocação ou para facilitar seu transporte e posicionamento exato. Este tipo de intervenção mostra um entendimento profundo da física dos materiais, reforçando a ideia de que os construtores aplicavam métodos sistemáticos e avançados para superar limitações técnicas que pareceriam insuperáveis para sociedades sem rodas nem animais de carga. Além disso, foram detectadas correlações entre o tamanho dos pilares e sua localização, com os blocos maiores situados em pontos centrais e os menores em áreas periféricas, o que indica um design deliberado, orientado à resistência estrutural e equilíbrio visual.
A precisão deste planejamento sugere que os construtores tinham uma conceitualização da arquitetura como ciência, mais do que uma simples montagem intuitiva de pedras. Quanto ao simbolismo, os padrões de relevos e alinhamentos mostram um entendimento surpreendente da relação entre a terra, o céu e a estrutura do templo. A AI pôde mapear com exatidão a orientação dos recintos e dos pilares, demonstrando que muitas destas alinhamentos coincidem com fenômenos solares e estelares, incluindo os solstícios de verão e inverno, e certas constelações visíveis nessa latitude há mais de 12 mil anos. Isto reforça a hipótese de que os templos não só cumpriam funções rituais, mas também poderiam ter servido como observatórios astronômicos avançados. Os resultados provocaram debates dentro da comunidade científica sobre a origem do conhecimento necessário para construir Göbekli Tepe. Alguns pesquisadores sustentam que estas técnicas poderiam ter sido transmitidas por gerações, através de métodos perdidos ou culturais altamente especializados, enquanto outros levantam teorias mais controversas sobre influências externas ou tecnologias esquecidas que explicam a perfeição na engenharia e a simetria. Em qualquer caso, cada novo dado obtido mediante IA e escaneamento a laser continua desafiando a narrativa tradicional da pré-história humana. Este sítio milenar, oculto sob camadas de sedimento durante milhares de anos, demonstra que a capacidade humana de inovar e organizar-se nem sempre corresponde com o que acreditamos conhecer sobre a história antiga. Cada pilar, cada relevo e cada alinhamento cuidadosamente calculado nos recorda que há segredos em nossa antiguidade que ainda esperam ser compreendidos e que a combinação de arqueologia e tecnologia moderna está revelando um passado muito mais complexo e assombroso do que jamais imaginamos. Compartilhe este vídeo com alguém fascinado pelos mistérios da antiguidade, para que também descubra como a tecnologia moderna está revelando segredos milenares que parecem impossíveis.